Também olha o tamanho do cara que vai falar, então. O culpado é o Brandão. Bom dia a todas as companheiras e companheiros delegados da classe trabalhadora brasileira presentes a esse congresso. Nós, da tese de Trabalhadores Não Tem Pátria, vamos começar a nossa intervenção neste congresso colocando aqui uma questão que diz respeito à democracia operária, e por consequência à democracia operária nas lutas. Como vocês observaram, na própria exposição da mesa, a nossa tese para ser escrita e publicada no caderno dependeu da aprovação do setor majoritário da diretoria do nosso sindicato, que democraticamente votou por unanimidade pela publicação da nossa tese. Se os camaradas não tivessem tido essa postura democrática, a nossa tese não teria sido publicada, porque o Estatuto da Central não permite a publicação de mais de uma tese por sindicato. Isso implica, na prática, em suprimir a possibilidade das diretorias compostas pelo critério de proporcionalidade, como elas defendem, enfim, iria estabelecer um monolitismo político dos sindicatos. Então, nós temos uma grande discussão, já na abertura do Congresso, que esse ponto precisa ser mudado no Estatuto da Central, de tal forma que os setores minoritários, as minorias, mesmo dos sindicatos filiados à Central, também possam apresentar suas teses, seus debates, suas contribuições no debate e ter garantia de publicação disso. Bem? A outra questão que eu gostaria de colocar aqui, companheiro, tem a ver com aquela que é uma tarefa que a classe trabalhadora brasileira está devendo a si própria. Entendeu? Que é a tarefa de apurar os crimes da ditadura militar, os crimes cometidos durante a ditadura contra milhares de companheiros e companheiras que lutaram em defesa dos classes operárias e dos direitos, entendeu? E que foram presos, massacrados, torturados, exilados, assassinados, entendeu? Ou desaparecidos, ainda hoje muitos deles ninguém sabe onde estão os seus restos mortais. E os torturadores, os assassinos civis e militares estão impunes. Então, a luta do povo brasileiro pela apuração, pela exposição de toda a verdade, e principalmente pela punição de todos os assassinos, torturadores, criminosos da ditadura, a exemplo do que acontece na Argentina, é uma tarefa que nós estamos devendo, é uma tarefa que a luta tem que estar na primeira linha, na primeira fileira da luta para garantir isso. Isso significa que todos os nossos sindicatos, os nossos movimentos, devem estar servindo disso. A outra questão, que queremos colocar, é que, em face à impunidade dos assassinos, dos torturadores, os crimes cometidos pela polícia contra a juventude, contra o povo pobre, contra a classe trabalhadora em geral, continua acontecendo em larga escala, porque a gente não consegue contar com a impunidade que está colocada. E nós precisamos fazer uma discussão desde esse congresso para resolvermos a questão de uma vez por todas. A polícia é parte do crime. A polícia é parte de um aparato repressivo do Estado burguês. A polícia, ao contrário do que se diz, não é a segurança. Qualquer um que mora em periferia, quem dá aula em escola, sabe que qualquer garoto de 13 ou 12 anos na sua escola sabe quem é o traficante, quem é que vende a droga, quem é que traz, entende? E só a polícia não sabe? Nos morros, nas favelas, todo mundo sabe, só a polícia não sabe? Não, a polícia não está aí para combater o tráfico. A polícia serve, pessoal, para reprimir os trabalhadores. Entendeu? Polícia não é segurança, entendeu? E policial não é trabalhador. Uma coisa é você, a classe trabalhadora saber, no momento oportuno, reconhecer o eventual aliado no soldado, no praça, entendeu? Que deserta do exército, que deserta um aparato repressivo e passa para o lado da classe trabalhadora. Outra coisa é educar a classe trabalhadora de que o policial que está lutando para conseguir melhores condições de reprimir, entendeu? É um aliado que deve ser apoiado. Isso precisa ser superado, definitivamente, na nossa central. Bom dia, companheiros e companheiras. Meu nome é Marília, sou metroviária. Eu queria colocar que essa questão que o Brandão colocou aqui, o Brandão, que inclusive é
não perseguido, demitido, do funcionário da USP demitido pelo governo Serra, essa questão que ele colocou sobre a democracia operária, ela pode parecer uma questão abstrata, mas ela se expressa concretamente nas nossas categorias. Eu sou metroviária do metrô de São Paulo, nós acabamos de vir de um congresso dos metroviários, onde nós apresentamos uma tese, e nessa tese era uma tese polêmica porque justamente se colocava contra o caráter de polícia da segurança do metrô de São Paulo. E nesse congresso foi votado uma moção de repúdio a essa tese que nós apresentamos, que era uma tese polêmica. A isso se seguiu uma série de provocações, culminando inclusive numa ameaça que eu sofri pelo meu ambiente de trabalho contra a minha integridade física por conta das minhas posições políticas. Nós fizemos, inclusive como muitos trabalhadores e trabalhadoras sofrem continuamente ameaças e sofrem isso calados, nós achamos que esse é um método que tem que ser abolido no movimento operário. Nós fizemos na categoria uma assembleia onde foi votado por unanimidade uma campanha contra esse tipo de ameaça, esse tipo de perseguição. Mas nós achamos que segue uma discussão com a diretoria do sindicato, composta majoritariamente, inclusive, pelo PSTU, onde, infelizmente, nós temos essa diferença, porque segue uma discussão sobre a questão da democracia operária, porque os companheiros discutiram e votaram a favor dessa moção de repúdio. Nós achamos que esse é um método equivocado, porque nós achamos que os trabalhadores têm que ter direito de defender as suas posições e discuti-las politicamente. E não é um método do movimento operário votar moção de repúdio a posições políticas. Inclusive porque a nossa tese não defendia apenas a questão da segurança, mas colocava também as tarefas mais importantes que nós temos pela frente, como a luta contra a privatização da linha 4, a amarela do metrô, como a luta contra a terceirização. E por último colocar que nós achamos que esse é um ataque que não é somente um ataque a mim, não é um ataque à nossa tese. Esse é um ataque ao conjunto das mulheres trabalhadoras. Esse é um ataque ao conjunto da classe trabalhadora. Por quê? Porque esses setores que se colocam hoje fazendo esse tipo de ameaça, os setores reacionários são os mesmos que quando o nosso sindicato corretamente defendeu os lutadores da USP, corretamente defendeu os lutadores do Pinheirinho, se colocaram contra o nosso sindicato. Então nós achamos que esse é um ataque anti-sindical e anti-operário, e esse congresso tem que discutir isso, como que a gente consegue aprofundar a democracia operária nos nossos locais de trabalho, para que todas as posições sejam discutidas politicamente por todos os trabalhadores. Obrigado, resta 5 minutos. Companheiros e companheiras, meu nome é Marcelo Pablito, eu sou funcionário da USP e sou um dos diretores do Sindicato dos Trabalhadores da USP. Como vários companheiros que me antecederam, já colocaram na situação internacional, companheiros. Hoje o que marca a situação política internacional para a burguesia e também para a classe trabalhadora é uma crise econômica de magnitude histórica. Porém, eu acho que é necessário nesse congresso, companheiros, nós discutirmos também o que isso significa. Qual é o significado concreto disso? Isso significa, companheiros, que como em outros momentos da história, a classe operária e a burguesia vão estar envolvidas, vão estar enfrentadas em combates decisivos. E esses combates da nossa história só foram resolvidos pela via das crises, pela via das guerras e das revoluções. Era o momento em que a burguesia internacional impunha a morte de milhões e milhões de operários na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, que impunha o desemprego de milhares de trabalhadores. Ou então, que a classe trabalhadora se levantava e tomava nas suas mãos o destino da sua própria história. É isso que significa uma crise histórica do capitalismo, companheiros. Agora, nesse momento em que a classe operária, como no norte da África, como na Europa, na Grécia, na França, na Espanha, a classe trabalhadora se levanta, ela vai a cada passo que ela dá para tentar manter as suas condições mínimas de vida, ela vai se enfrentar com os aparatos que a classe dominante mantém para poder manter a ordem reacionária que nós vivemos, uma ordem de exploração. Então é nesse sentido, companheiros, que nós precisamos encarar aqui o combate à burocracia sindical. Esse combate tem que ser um eixo claro da nossa central. Nós não podemos mais permitir que cada trabalhador, que as greves continuem sendo feitas de maneira separadas, que os trabalhadores terceirizados continuem sem poder se organizar, porque a burocracia sindical os impede de se mobilizar. Nesse momento, companheiros, o modelo sindical criado no nosso país pelo varguismo, que atrela os sindicatos ao Estado, que mantém os burocratas sindicais financiados pelo imposto, ele
vai se ruir. A classe operária vai passar por cima desse modelo. Que a nossa central tem que estar preparada para servir como uma alternativa de vanguarda a esses trabalhadores quando eles resolverem lutar aqui no Brasil. Nos momentos em que se mobilizam a classe trabalhadora, companheiros, como em geral nós vimos, a classe trabalhadora está dando vários exemplos, passando por cima desse aparato burocrático, como nós vimos na greve dos Correios, em que os trabalhadores precarizados questionavam a sua direção. Portanto, para nós, avançar na organização da base significa o quê? Não trazer a direção da UGT aqui para estar na mesa, mas se organizar para servir de alternativa aos milhares de trabalhadores terceirizados que a UGT ajuda a atacar, junto com o governo e com a burguesia. Significa para nós, companheiros, unificar a classe trabalhadora nas diversas categorias que a burocracia divide. Significa unificar os trabalhadores efetivos terceirizados e desempregados, garantindo para isso iguais direitos e iguais salários, incorporando com os trabalhadores terceirizados, como nós já vimos acontecer inclusive em outros países, como na Argentina. Significa trazer para cá para o Brasil o exemplo de internacionalismo da Organização dos Trabalhadores pelo seu local de trabalho, como nós vimos em exemplos avançados, em Zanon, por exemplo, uma fábrica na Argentina, que os patrões iam demitir, os trabalhadores se organizaram a partir das suas assembleias, ocuparam a fábrica e mantêm ela sob controle operário até hoje, companheiros. São esses exemplos que nós vamos resgatar para avançar na organização de base. E por fim, nada dessas ideias, o combate ao aparato repressivo. É um absurdo que na mesma mesa, de uma entidade fascista, companheiros, tem companheiros ameaçados de morte do Maranhão, e na mesma mesa, membros do aparato militar, como são os bombeiros e a polícia militar que assassina todos os dias a juventude pobre e negra nas periferias. Esse mesmo aparato vai se voltar contra a classe trabalhadora. E a vanguarda vai dizer não, policial não é campeão, é cão de guarda do patrão. Por isso que a nossa vanguarda tem que se armar. Por último, companheiros, essas ideias não são uma genialidade da Liga Estratégia Revolucionária dos companheiros que nos acompanham independentes. Elas são parte de uma tradição que a classe trabalhadora, a classe operária, os momentos de revolução nos legou. E nós temos que nos apropriar disso. Portanto, nesse 1º de maio, que foi uma data marcante por lutar pelas 8 horas diárias de trabalho, e que nós sabemos que a maior parte dos trabalhadores do nosso país, internacionalmente, são obrigados a trabalhar 10, 12, 14 horas, se matando nas horas da construção civil, se matando nos locais de trabalho. O nosso 1º de maio tem que dizer não. Basta de precarização, basta de terceirização, mas não como a CUT diz, chamando esses companheiros e lutando pela incorporação e por iguais direitos. Tem que dizer no nosso 1º de maio, estamos juntos com os trabalhadores da Espanha, os trabalhadores da Grécia são nossos irmãos. Basta de repressão, nem mais um negro, nem mais uma mulher estuprada pela polícia militar, companheiros. É isso que o nosso 1º de maio tem que dizer, e é esse chamado que nós, a partir da minoria, os sindicatos dos trabalhadores, mas também de companheiros, dos bancários, de professores, metroviários, viemos fazer aqui a cada um dos lutadores e a cada uma das lutadoras aqui. Queria, por último, fazer uma homenagem à companheira Camila, que foi uma companheira que o capitalismo e a opressão que as mulheres sofrem nos tirou pela via de um ato desesperado, mas nós estamos aqui cada dia, cada um de nós está lutando para que as bandeiras que a Camila levava na luta contra a opressão à mulher não sejam jogadas no chão e se mantenham de pé. Obrigado. Obrigado.